amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eurosvei de Melo, nossa sessão de estudos jurídicos. E nas próximas 4 aulas, sendo essa aqui a primeira aula, a gente vai estudar alguns institutos, por assim dizer, ou algumas pessoas, por assim dizer, no novo Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil. Nesse vídeo a gente vai estudar sobre algumas coisas que mudaram em relação ao juiz no novo Código de Processo Civil. Depois vamos estudar sobre o Ministério Público e depois sobre a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Eu não sei qual vai ser a ordem, se vai ser a primeira Defensoria ou primeiro a Advocacia Pública, ou seja, dos procuradores estaduais, municipais, federais. Mas dando início à aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o juiz, algumas coisas que mudou. Primeira coisa, vou deixar aqui do lado sempre para poder ajudar vocês. Antigamente, o juiz era considerado o centro do processo. Ele era considerado o centro do processo. Tinha essa visão de centralidade do processo entre as partes no juiz. E o que é que o novo Código de Processo Civil fez? Ele procurou mudar essa centralidade do juiz, deixando equilibrado mais a igualdade entre as partes, entre advogado, no caso do processo criminais entre o promotor, a acusação, e entre o juiz, ou no civil, entre a igualdade entre as partes e o juiz. Uma coisa que não tinha no antigo Código de Processo Civil, essa importância de preocupação de igualdade entre as partes. Mas o primeiro tema que a gente vai ver aqui é os poderes e os deveres do juiz. Então lá no 139 do Código de Processo Civil. E aqui tem algumas mudanças que aconteceram em relação a esses poderes do juiz. Foram 4 mudanças que não tinham e aconteceu. E a gente pode definir ela entre o dever de efetivação, que está no inciso 4 do Código de Processo Civil. Eu vou ler aqui para vocês. O inciso 4 fala o seguinte: na verdade eu acho que eu vou na ordem porque fica mais didático. Então o artigo 139, começando da forma correta, falando tudo aqui para ficar mais completo a videoaula, fala o seguinte: o inciso 1º fala que é dever do juiz assegurar às partes igualdade de tratamento. Como a gente falou lá em cima já, aquela igualdade entre as partes. Inciso 2º, velar pela durável, razoável duração do processo. Zelar pela razoável duração do processo. Ou seja, sempre preocupando com a velocidade do processo para não ter a morosidade processual. Inciso 3º, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, indeferir postulações meramente postulatórias. Isso aqui tem a ver com a gente sabe que muitos advogados entram com inúmeros recursos apenas para ficar enrolando, ou entram com uma medida apenas para ficar enrolando. Então o juiz tem o dever de indeferir esses tipos de ações para evitar que o processo demore mais do que seja necessário. E no inciso 4, no artigo 4 do novo Código de Processo Civil, vai determinar justamente isso aqui, o dever de efetivação. O inciso 4 fala o seguinte: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O que acontece? Com o novo Código de Processo Civil, houve uma grande ampliação dos poderes do juiz. Recentemente teve até um julgado que saiu na mídia, que uma juíza foi e determinou que fosse revogado a CNH de uma pessoa que era devedora. Também houve o cancelamento do seu passaporte, de todos os seus cartões, e o motivo dela foi que, já que ele estava devendo e não tinha condições de pagar o seu devedor, ele também não teria condições de dirigir, pagar combustível, não teria condições de comprar compras, não teria condições de viajar para o exterior. Então, houve essa ampliação dos poderes do juiz para garantir justamente o cumprimento da sentença, o cumprimento da prestação que está sendo pedido no processo. E esse artigo 4º, esse inciso 4º, tem muito a ver com o parágrafo 4º. O artigo 4, esse inciso 4 do 139 tem muito a ver com o artigo 4 do Processo Civil, que estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Elas têm o direito de obter e de forma incluída a atividade satisfativa. Ou seja, o juiz tem de evitar ao máximo ter a sentença que encerra
o processo sem a resolução do mérito. Outra grande mudança foi, aqui ó, inciso B, foi a flexibilização procedimental, isso está no inciso 6º. O inciso 6 fala o seguinte: dilatar os prazos processuais, alterar a ordem do procedimento dos meios de prova, adequando as necessidades de conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Mais uma mudança trazendo mais poderes ao juiz. Outra grande mudança foi o interesse jurisdicional no conhecimento do mérito. Esse está lá no inciso 9º, mas antes do inciso 9º vamos ler a continuidade aqui, o inciso 6º, 7º. Inciso 7º, exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, aquele dever que o juiz tem de manter o coro, que ele pode requisitar a autoridade policial, fazer intervenção para garantir a ordem. Inciso 8º, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquirir sobre fatos ou causas, hipóteses em que não incidirá a pena de confesso. E o inciso 9º, que foi uma mudança trazida, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Ou seja, ele tem de fazer tudo para evitar o fim do processo, como eu falei anteriormente, sem a resolução do mérito. E por fim, a última hipótese, que é a representação para coletivização da demanda. Isso está lá previsto no inciso 10. E o inciso 10 ele é um pouquinho comprido, mas o objetivo dele, como vocês estão vendo aqui, que o juiz deverá oficiar aos colegiados, MP, para oposição de ações coletivas. O que significa isso? Toda vez que ele perceber que está chegando um grande número de demandas, onde o objeto da demanda é igual, ele vai oficializar para o MP, para poder então fazer uma ação coletiva, para agilizar o processo, para ter maior efetivização. E o inciso 10 fala justamente isso: quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiará ao Ministério Público, à Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados, para que ofereçam a ação coletiva pública, promover propositura de ação coletiva. Dando continuidade, pessoal, então temos o item 1.2, que é a indeclinibilidade, que está lá no artigo 140. E o 140 determina o seguinte: o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. O que acontece, pessoal? Não é porque não existe um tipo de legislação sobre um assunto que o juiz pode se eximir de dar a prestação, de dar a resposta naquela ação penal. Ele tem o dever, mesmo que não exista uma lei determinando aquele fato, ele vai ter de dar uma prestação para as partes. E quando não acontecer de ter uma legislação, ele vai ter então de agir com aquelas lacunas que são chamadas de mecanismos de integração. E tem os mecanismos de integração de direito e tem os mecanismos de integração da falta de provas. Em relação aos mecanismos de direito, são mais conhecidos por todos, como nós estudamos na faculdade, que também estão estabelecidos lá no artigo 4 da LINDB, que é julgar através da analogia, ou seja, quando o juiz aplicar uma lei que é análoga e pode ser aplicada naquele caso concreto, caso não seja possível, através dos costumes, ou, se não existe nenhum costume, através dos princípios gerais de direito. Então vai indo por ordem de exclusão. Não existe legislação, vai por analogia, depois costumes ou pelos princípios gerais de direito. E também tem os mecanismos de integração em relação à falta de provas. Em relação à falta de provas, o artigo 373 do Código Civil trouxe uma mudança, que a parte tem o dever de provar aquilo que ela alega. Só que em caso de a parte não conseguir provar, então aquele que deveria provar vai ficar prejudicado. Então deixa eu achar o 373 aqui, porque tem a regra do ônus da prova. 373. O ônus da prova incumbe a quem? Ao autor, quando o fato constitutivo de seu direito, ou ao réu, quando a existência de fato impeditivo ou modificativo.
Passando ao tema seguinte, que é o item 1.3, que é a legalidade estrita, está lá no 140, parágrafo único. Fala o seguinte: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Muita gente não sabe o que é equidade. O que seria equidade? Equidade é julgar por justiça própria, a justiça própria daquele juiz, porque cada juiz, independente de tudo, tem que seguir o seu ordenamento jurídico, mas ele muitas vezes tem um julgamento próprio que seria julgar conforme sua justiça. Isso não é permitido. Ele deve seguir, o juiz deve ser legalista. Porém, existem casos que autoriza julgar conforme a equidade, casos em que, se aplicasse a legislação normal, seria uma injustiça com aquele caso concreto. Então seriam justamente casos que seriam possível observar essa forma de julgamento próprio. Então o juiz decidirá de acordo com a lei, permitindo excepcionalmente, quando a lei autorizar, o julgamento por equidade. A justiça, no caso concreto, vai determinar isso. Então temos lá o caso do 723 do Código de Processo Civil. Toda vez que eu falar aqui em relação ao Código de Processo Civil, eu estou me referindo ao novo Código de Processo Civil. A gente não faz mais menção ao antigo Código de Processo Civil, apenas quando a gente quer fazer alguma diferenciação, alguma coisa do gênero. Então, a possibilidade de julgar conforme a sua justiça voluntária, a sua justiça própria. Dando continuidade, o item 1.4, a inércia da demanda. Isso é uma coisa que já existia e o juiz julga mediante o pedido. A justiça não vai até a causa, as partes que devem procurar o juiz para que ele julgue. Então isso aí está estabelecido lá no 141, é o princípio da inércia. E fala o seguinte: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhes vedado conhecer de questão não suscitada, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, como vocês mesmos viram, a parte que deve buscar o juiz, não o juiz buscar a parte. O item 1.5, poderes instrutórios, isso já está lá no 370. Deixa eu procurar o 370 e determina o seguinte: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, o que acontece? Existe uma discussão se esse poder instrutor violaria ou não o princípio da imparcialidade, que o juiz não pode ser parcial. Porém, não violaria, pessoal. Por quê? Porque quando o juiz determina uma perícia de prova, ele não sabe o resultado daquela prova. Ela pode ser favorável a uma parte ou favorável a outra parte. Então existe essa discussão se violaria ou não. E a maior parte da doutrina entende que não, porque quando o juiz determina, então, essa prova, que seja produzida essa prova, ele não sabe o resultado. Se ele soubesse, sim, aí já estaria um vício, já estaria violando o princípio da imparcialidade. Próximo tópico, 1.6. 1.6, que é justamente o livre convencimento motivado, do 171.371. E aqui, pessoal, houve uma mudança. Algumas pessoas estão falando que não existiria mais, que ainda não existiria. Na verdade, ainda existe esse conhecimento, só que o que se retirou do código foi aquela palavra livre. E nos 371 fala o seguinte: o juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Então ainda existe esse livre convencimento motivado. O que houve aqui foi uma modificação do texto, retirando aquela palavra livre, aquela palavra que existia livre. Mas ainda mesmo assim existe. Isso tem a ver com a avaliação da prova e o convencimento do juiz a respeito da prova. Próximo item 1.7, que é a identidade física do juiz. Então isso foi uma coisa que acabou no novo Código de Processo Civil, pessoal. Antigamente existia esse princípio da identidade física identidade física do juiz. E ele estabelecia que o juiz que tivesse contato com as provas, que tivesse inquirido as testemunhas para ver aquele ato ou tivesse avaliado as provas, ele necessariamente deveria ser quem fosse julgar. Isso trazia muitos problemas, grandes complicações, quando os juízes, por exemplo, eram promovidos e se tornavam desembargadores. Então,
Agora no novo Código de Processo Civil não fala menção disso, então o entendimento da doutrina foi que acabou. E isso, segundo a doutrina, foi muito bom, porque isso atrasava, já que agora também o processo é eletrônico, tudo é eletrônico, tudo está mais rápido. Isso seria uma coisa que iria travar o ordenamento, por assim dizer. Porém, existe a parte doutrinária que acha que isso não foi uma grande mudança. Então tem os dois lados dessa questão. E agora também temos o item 1.8, que é a imparcialidade. Imparcialidade do juiz que deve sempre existir no processo. Está estabelecido as causas de impedimento e as causas de suspensão lá no artigo 144 e 145. Existem muitas pessoas que confundem o que é o impedimento e a suspensão. Impedimento é aquelas causas que o juiz está totalmente impedido de atuar no processo. Ele não pode atuar, ele deve se declarar de ofício que ele não pode atuar naquele processo, para ser, então, processo julgado por um juiz substituto. E tem as causas de suspensão, eu estou com vontade de espirrar aqui. E tem as causas de suspensão, que seriam situações onde o código sugeriria que o juiz não atuasse, porque a sua vontade pode ser influenciada por uma questão. E quais são essas causas? Então, primeiramente, começando lá pelo artigo 144, que são as causas de impedimento, então vamos estudar elas agora aqui. Quais são as causas que o juiz está totalmente impedido de participar no processo? São elas, então, inciso primeiro, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, essa é uma causa que ele está totalmente impedido. Segunda causa, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo preferido decisão. Ou seja, que seria no caso de um desembargador, então, né, que ele foi preferir decisão como juiz, foi promovido e aquele processo no futuro veio a chegar em suas mãos lá. Então, nesse caso, ele estaria impedido, então, de julgar novamente aquele processo, até por uma questão de lógica. Terceiro caso, quando nele estiver postulado como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge, aqui deixa muito claro, também o cônjuge, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente também, qualquer parente do juiz nessas situações aqui, consanguíneo ou ao fim, também seja parente por afinidade, em linha reta ou colateral, e aqui é bem específico, até o terceiro grau, então o quarto grau aqui não entraria. Quarto caso, quando for a parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo, ou ao fim em linha reta ou colateral. Mesmo caso parecido com o de cima, só que sem mencionar os institutos de ser membro do Ministério Público, ou da Advocacia Pública, ou da Defensoria Pública, atuando naquele mesmo processo. Então, quinto caso, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica ou parte no processo. Por exemplo, o juiz é um sócio majoritário de uma empresa, e essa empresa vem atuar no processo. Ele não poderia, então, atuar naquele processo porque ele teria interesse direto ganhar aquela ação. Sexto caso, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Ou seja, quando ele for herdeiro, é o mesmo caso que ele estaria interessado. Sétimo, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contato de prestação de serviço. Penúltimo caso, que é o inciso oitavo, em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge. Até então, em casos em que o seu cônjuge for advogado, ele terá esse impedimento. Então no novo CPC foi muito específico nas causas de impedimento. Na verdade, essas causas já existiam, mas elas não estavam estipuladas no código. E o último caso, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia. Opa, eu repeti novamente. Último caso, quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Isso aqui, um professor meu até falou que seria uma coisa que vai afastar mais ainda os juízes dos advogados, dos membros do Ministério Público, principalmente em cidades de interiores, porque eles terão realmente de se isolar para nunca serem afetados então, por esses impedimentos e essas questões de suspensão. Agora vamos ver então algumas causas de suspensão, que elas estão no artigo seguinte, no 145, determinando quando há suspensão do juiz. Lembrando que na suspensão, a gente vai ver aqui ainda quando ela deve ser arguida, não existe mais aquela antiga forma
de arguição de suspensão que existia no antigo código. Mas estudando primeiramente as suspensões, de suspensões e de impedimentos, todas elas são arguidas agora durante o processo, não existe mais uma forma específica de serem arguidas que existiam antigamente. A suspensão do juiz, quando? Inciso primeiro, amigo comum, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Segundo caso, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, ou seja, o juiz não pode nem mais receber os presentes das pessoas antes ou mesmo depois, aqui como está escrito. Terceiro caso, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, por interesse, também questão de interesse. Quarto caso, interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Aqui também temos o parágrafo primeiro, poderá ser o juiz declarar suspeito se for íntimo, ou seja, o juiz poderá ele mesmo se declarar suspeito por foro íntimo, sem necessariamente determinar quais são essas causas específicas de suspensão. Então aqui agora, eu vou fazer um quadrinho aqui para vocês, olha, deixar aqui na tela, ele é muito bom para a gente memorizar algumas diferenciações entre a suspensão e o impedimento. E o que acontece? O impedimento ele é presunção absoluta. Ele é de presunção absoluta. Já a suspensão ela é de presunção relativa, imparcial. Existem circunstâncias objetivas, como a gente viu, do impedimento, e são circunstâncias subjetivas mais ligadas ao interior do juízo, assim, por uma questão de interesse, que poderia ser influenciado, como a gente viu no 145. No impedimento, a violação gera nulidade, mesmo que não arguida. Mesmo que ninguém das partes, ou mesmo o juiz, não for se declarar impedido, posteriormente, quando isso for visto, isso vai gerar uma nulidade. E mesmo que houver uma sentença, ela poderá ser a qualquer tempo suscitada. Já na presunção relativa, ou seja, na suspensão, caso ninguém arguir isso durante o processo, vai haver o prolongamento vai haver o prolongamento eu esqueci a palavra que eu iria falar para vocês, da competência. Vai haver o prolongamento da competência do juiz, então ele vai mesmo assim continuar. Violação não gera nulidade se não arguida oportunamente. Outra diferença, como eu falei, que existe a possibilidade de ação rescisória. Se o juiz for declarar a sentença, existe a possibilidade de ação rescisória daquela sentença, no prazo de 2 anos, se não me engano. Já no caso da presunção da suspensão, não. Ambos os casos agora são arguidos por incidente, impedição simples. Não existe mais, como eu falei anteriormente, aquela forma formal que se existia de ser arguida o impedimento ou a suspensão do juiz. A presunção absoluta ou seja, do impedimento, pode ser arguida a qualquer tempo no processo. Já agora a presunção da suspensão tem um prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Isso também está lá no 146. Então, no 146 determina que no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspensão em petição específica dirigida ao juiz do processo. Então, tem esse prazo específico de 15 dias e caso não ocorra, haverá, então, o prolongamento da competência do juiz. Então, vou encerrar a aula aqui por hoje e na próxima aula a gente vai continuar estudando o Instituto do Ministério Público Aplicado. Então,